Olá, meninos do oitavo ano. Hoje nós vamos de aula de redação. E aí, alguém já escreveu alguma história que aconteceu com você ou com algum conhecido? Ou alguém já leu uma história que você parece que já viveu aquela história? Então, se você já aconteceu isso com você, certamente você estava lendo uma crônica, certo? E aí nós vamos estar entendendo, tá, este assunto. Ele é muito bom, é muito leve, então nós vamos estar entendendo de cara o que é uma crônica, ok? Como que eu posso estar identificando esta crônica? Primeiro, eu tenho que saber que a crônica é um texto narrativo em prosa que aborda questões da vida ocorrida em nosso cotidiano, tá? Então, essa é a primeira característica da crônica, texto narrativo em prosa, tá? Vamos lá relembrar texto em prosa e texto em verso. Com certeza você já ouviu falar disso. É um gênero que amplia a assimilação das variações linguísticas por permitir conhecer, estabelecer diferentes mecanismos sociocultural, ok? A crônica é esse tipo de gênero onde nós vamos ampliar, nós vamos aumentar o nosso conhecimento das diversas variações linguísticas, como que fala em determinado estado, como que não fala em outro estado. E aí, por isso, nós vamos estar sempre ampliando o nosso conhecimento e buscando mecanismo para entender os aspectos socioculturais do nosso país. Por esse motivo, a crônica é uma leitura agradável, onde o leitor interage com os acontecimentos e muitas vezes chega até se identificar com as ações tomadas pelo personagem. Isso mesmo. Lembra que eu perguntei se você já leu, você já escreveu? Então, isso acontece quando nós lemos uma crônica e a situação, ela tem a ver com alguma coisa que já aconteceu conosco. Então, nós acabamos interagindo, acabamos nos identificando com o personagem dessa história. A crônica, ela tem características, tá? Essas características precisam ser respeitadas. A primeira delas, tá, é os 4 elementos básicos, tá, de uma crônica. Então, o elemento básico é os fatos, tá? Tem que haver um fato para você poder contar, para você poder narrar. Esse fato, ele tem que ter acontecido em determinado tempo. Claro, pode ser um presente recente ou um passado, né, remoto, não sei. Então, vai acontecer o fato em determinado tempo, e se aconteceu em determinado tempo, e se é um fato, aconteceu em determinado lugar, tem que haver um lugar, pode ser no sítio, pode ser na casa da vizinha, pode ser na escola, o lugar vai ficar a critério do fato. E para isso acontecer, no tempo, no lugar, tem que ter o personagem. O elemento principal é o personagem, tá? Ou os personagens. Nós também vamos observar que a crônica ela vai ter o narrador observador ou o narrador personagem, aquele que vai apenas escrever o que observa, o que acontece, né, o que ele vê, ou ele também vai contar e vai participar da história. Pode haver esses dois tipos de narrador. Também, algumas crônicas elas vão ter uma grande variedade da informalidade da língua, tá? Eles não têm, quando vão escrever uma crônica, os grandes escritores, eles não têm essa preocupação com a regra, tá, gramatical, eles vão escrevendo informalmente, já que é um texto que não requer tantas regras. A crônica pode apresentar discurso direto ou indireto. Direto é quando o narrador, no caso, tá, a pessoa que está escrevendo, ele conta do jeito que aconteceu, tá? E indireto não, é quando ele já vai contar conforme o que ele entendeu, conforme o que ele viu, certo? A crônica é um texto curto, não é um texto longo, cansativo, não, é um texto curto, leve, de fácil compreensão, tá? Mas não é por ser assim que ele não tem um objetivo, ele tem, o cronista ele tem um objetivo quando ele escreve. Aí a gente vai estar tirando as impressões desse objetivo a partir da nossa leitura individual.
A crônica relata os fatos de forma artística e pessoal. Um narrador de crônica, por exemplo, ele pode estar narrando uma crônica de um acontecimento bem ruim, mas ele pode estar usando uma forma divertida para contar isso. Ele pode estar narrando, por exemplo, um velório, mas com uma pitada de humor. Essa é a parte artística e pessoal do autor, a pessoa que está escrevendo a crônica. E aí, nós vamos estar entendendo, como eu disse, que não é porque a crônica é um texto curto e leve que ele não tem objetivo. Ele tem um objetivo muito importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Vamos já saber o que é. A crônica, apesar de não exigir regras rígidas como outros gêneros, tem por finalidade, olha aí o objetivo, qual é o objetivo da crônica? Tem por finalidade informar e formar o leitor a partir de um assunto corriqueiro, ou seja, um assunto do nosso dia a dia. Pois, a partir da crônica, ele vai relatar e o autor vai estar expressando sua visão sobre o assunto, sobre a questão que está sendo narrada. Sendo às vezes irônico, efêmero e tudo mais. Cada um vai ter o seu estilo, ninguém escreve igual a ninguém, tá? E esse estilo é que vai determinar muitas vezes o escritor. Às vezes você pega um texto, você já de cara, eu já sei quem é o escritor. Por quê? Porque tem uma característica na escrita dele. O que faz essa característica do gênero crônica, tá? Muito importante para quem ousa aventurar-se no mundo da leitura e da escrita. Então, quando nós tivermos essa habilidade de escrevermos, nós vamos já estar criando esse nosso fio de condução para que o leitor já consiga identificar de quem é o texto, de quem é a obra, tá? E isso aí é muito importante para nós, porque nós vamos escrever a partir da leitura do que nós lemos, a partir das coisas que nós observamos, nós podemos nos tornar ótimos cronistas. E aí, para finalizar, eu só quero voltar à questão, tá? Do discurso direto e do discurso indireto. Vamos entender um pouquinho mais o que é um discurso direto. O discurso direto é onde o narrador reproduz as falas, as palavras, as características da personagem de forma objetiva, ou seja, como ouviu. E o discurso direto apresenta uma marca importante. Essa marca vai ser o travessão e certos verbos, tá? Então, aqui nós vamos ver o exemplo aqui. Sou eu, vovô, respondeu o garoto. Então, aqui nós observamos que há uma fala entre o personagem, o garoto e a vovó, no caso, Aqui nós temos o travessão. E esse travessão é que vai marcar o discurso, como o discurso direto, tá? Aqui você vai retomar aqui. Sou eu, vovó, respondeu o garoto. Quando você chegou? Perguntou ela. Observa que nas duas falas, tanto do garoto quanto da avó, tem a presença do travessão. Então, se você observar isso, você já sabe que é um discurso direto. Ou se por acaso houver um verbo, como correu, chegou, cantou, e assim por diante, você já vai observar, tá? No início da frase, se houver esse verbo, você já vai observar que o discurso é direto. Também nós vamos estar entendendo aqui sobre o discurso indireto. No discurso indireto, o narrador conta o que a personagem disse com base na sua visão, segundo o que ele quer dizer. Nesse caso, há uma mistura de ideias entre o narrador, tá? E o personagem. Então, ele não vai seguir uma regra, dizer somente o que a pessoa disse a ele. Não, ele vai escrever isso da forma que ele quiser. Por isso que é chamado de indireto. Ele não tem a obrigação de escrever tal como foi dito, tá? É por isso que às vezes dentro desses textos que tem discurso indireto, nós nos confundimos algumas vezes. Mas é só você atentar para a questão do travessão, tá? Para a questão dos verbos. Se há esses dois elementos, você já vai
está diferenciando. E é isso, gente. Vamos lá. Concluímos o nosso primeiro bimestre, né? Vamos agora nos prepararmos para dar início ao segundo bimestre, porque vem assunto novo por aí, ok? Até mais, até a próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido este assunto. Ele não é difícil, ele é bem legal, ok? Até a próxima aula.